Olá, queridos, seja bem-vindo ao seu canal Brunão, filho do rei. Miguel Oliveira é confrontado no Eu Acredito podcast e fica furioso após supostamente ele ter falado em línguas estranhas e ter viralizado. Fica até o final desse vídeo. The king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Você sabe que tem igreja que tem os seus padrões, que aí você entra no padrão, você tem que... Queridos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar a sua opinião. E vamos pro vídeo. Sabe que tem igreja que tem os seus padrões, que aí você entra no padrão, você tem que ficar nesse padrão certinho. Como tirar a oferta, como dirigir o culto, como fazer assim, assim, assim. E aí parece que quando você vê ele e a Vitória, parece que eles estudou na mesma escola. Então, igual ele e o Marcinho. Fala a mesma línguas estranhas. Então parece que estudou na mesma escola. Então todos os crentes estudam na mesma escola. Você fala em línguas estranhas? Falamos, graças a Deus. Você fala? Você é batizado? Batizado. Sua língua estranha, original sua ou só você fala e alguém nunca falou a sua língua igual? Não percebi alguém falando igual ainda. É mesmo? Ainda não percebi. Fala aí só pra eu... Deixa eu ver se conhece. É como eu disse ontem, no dia de Pentecostes há 14 nacionalidades, 14 idiomas no mesmo só lugar. Se todo mundo ali falava línguas estranhas, porque se é línguas estranhas é língua que ninguém entende, sim ou não? Sim. Só que o mesmo Deus que me deu uma língua não pode dar a mesma língua que deu pra mim, pode dar pra ele? Pode, com certeza. Quantos americanos falam inglês? Muitos. Quantos brasileiros falam português? Muitos. Então, se nacionalidades fala todo mundo a mesma nacionalidade, por que Deus não pode dar a mesma língua que deu pra mim e dá pra ele? Se a língua é do Espírito não é do homem. A língua não é do Marcinho de Carapicuíba. A língua não é da Vitória Souza. A língua não é do Sila Malafaia. A língua é do Espírito. Morre aqui. Você pega ali a Deus e Amor, por exemplo... Deus e Amor, desculpa que eu fui Deus e Amor. Do missionário Davi Miranda. Todos os pastores falam Orianda Labaia. Todos os pastores. A maioria. A maioria. Verdade. Tem essa Então, a Deus e Amor é conhecida. Seria uma língua estranha ou fosse uma lavagem cerebral que você vai aprender? Porque agora ele já falou, Orianda Labaia. Aí eu aprendi então. O irmão é continuista ou sensacionista? Continuista, mas... Continuista, você acredita nos dons? Acredito, óbvio. Então como é que você coloca o dom como se fosse uma lavagem cerebral, se você é continuista? Porque é muito igual. Igual ele falou, Orianda Labaia. Mas você e pra Deus todo mundo pode pegar e falar Orianda Labaia. Aí, tipo, Deus, é como se fosse uma escolinha, sabe os cursinhos que eles estão vendendo? Aprenda a falar línguas estranhas com o Miguel, um exemplo. Aí ele vai chegar lá, Orianda Labaia, o The King, ele vai... Vamos lá, na tua visão, tudo de Deus tem que ser diferente. Nada pode ser igual. Não é que pode ser igual, é porque acho que fica tudo padronizado, sabe? Fica tudo padronizado. Sim. Na questão das línguas estranhas, tipo, bala, bala, aí o outro fala Aí o bala, diabo- bala, aí o outro bala, bala, bala. Sim, mas Fica aí- mais fácil até do diabo Mas copiar, o pô. diabo ele tem um poder de imitar também, não tem não? Tem. Tá. Não, desculpa. Ele tem o poder de imitar, só que olha o que a gente tá fazendo, já atribuindo aquilo que o ser humano pode fazer, dando poder pro diabo, e às vezes não é, às vezes pode ser emoção de nós mesmos, falar assim, O ser humano pode curar falando aí, vamos falar o ser humano pode curar o câncer? Não, mas eu falo, Pode, irmão. não Sim ou falar não, do irmão? câncer, não falar Me do responde. câncer, não. Sim ou não, irmão? Calma aí, Irmão, por me responde. pedaço, Sim ou não, irmão? por pedaço. Não, por pedaço não. Deus pode curar o câncer? Ele pode curar o E câncer. a medicina pode também curar? Pode. Então pronto, a medicina vai a mesma coisa que Deus. E aí? Mas é diferente. Tudo que a medicina aprendeu foi por inspiração. Foi por inspiração de Deus. Conduziu. Vamos lá então. A medicina pode fazer cair fogo do céu? Não, aí não. Pode, irmão. Pode. É pegar uma coisa com gasolina, soprar e cai fogo. Cai fogo do céu. Temos até a tecnologia Harper agora que faz chover, irmão. né? Chover, irmão. Só que é diferente, né? Entenda o que eu tô falando, Os milagres que acontecem não tem como copiar. Isso é incopiável. O que eu tô falando copiar é a maneira até a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira das línguas estranhas, a maneira de pedir oferta. São jeitos, irmão. Entendeu? Então isso parece que é uma escola. Mas é uma Até mesmo pro profeta, se você olhar pra ele, pra Vitória é igual, se olhar pra ele pro Lucas, Eu quero Rafael que você- também é igual. Eu quero que você me prova. Aí eu olho e falo assim, mas esse clubinho tá tudo igual? Parece que eles pegam a mão assim, dão uns 3 mesmo? andando de mão dada. É mesmo. E quando é interessante, né? É que a Bíblia diz que a capa de Elias, né? Quando ele se jogou assim no Rio Jordão, abriu, né? Aí quando Eliseu pega a capa de Elias, abre também. Me dá um tapa na minha cara e me prova que Eliseu não era igual que Elias. Aí Paulo, deixa a imitação quieta. Rasga da Bíblia agora, que Paulo disse que meus imitadores como são de Cristo. Rasga. Tira da Bíblia. E vamos
contextualizar, você pega os bispos e pastores da Universal, todos eles... Não, vamos pra Bíblia. É igual que é a Bíblia, vamos pra Bíblia. São todos iguais. Você pega o apóstolo Pedro, por que queriam prender Pedro? Porque eles diziam, mas você parece ele, você fala igual ele. Com quem você convive, você acaba pegando a identidade dessa pessoa. Exatamente. Congrega com o pastor Massinho, meu pastor. Como profeta respeitado por muitos pastores no Brasil, como por Pastor exemplo, Massinho tá antes de Orkut, antes de Facebook, antes de Instagram. Pastor Massinho tá 82 anos desde 82 em cima do altar, irmão. Tá antes de Facebook, antes de Instagram. Na nossa igreja, no ano passado, tá no YouTube, quem quiser ver. Deus ressuscitou uma menina no ventre da mãe, dentro do culto. No Efatá, que é evento da nossa igreja do ano retrasado, Deus usou o pastor Marcinho, a menina foi dentro do Uber. E Deus mostrou pra ele dentro da igreja lotada, tá no YouTube, pra quem quiser ver. O pastor Marcinho foi o responsável pela profecia da morte da bispa Keila. Quem falou isso aí não foi esses profetinhas de rede social, quem falou isso foi o esposo da bispa, o Wilson Mel Ferreira. Então, se for uma escola, então eu tô muito bem escolarizado, porque eu tô aprendendo com um profeta. Eu não tô aprendendo com vagabundo de altar, com pilantra, com safado, com adúltero, com fofoqueiro, linguarudo, intrigueiro. Eu tô aprendendo com gente que tem vida no altar, com gente que ora, entendeu? Então, se for pra aprender, eu aprendi a orar com o missionário Davi Miranda. Eu não sabia orar. Eu aprendi a orar através das orações dele. Depois eu descobri a minha identidade. É importante que todo mundo tenha a sua identidade, certo? Mas quando você não tem a sua identidade, você tem que se espelhar em quem, sim ou não? Então quer dizer que você não tem a sua identidade ainda? Não. Você tá se espelhando no Marcinho. Ele acabou de falar que ele tem a própria identidade. Eu tenho a minha própria identidade. É o que eu tô falando, que quando a pessoa não tem a sua identidade... Mas vamos supor, se eu tenho a minha identidade, você olha pra mim, eu sou quem? O James, você olha, todo mundo fala seja assim, sincero. É o James. Seja sincero. Se eu olhar pra ele, eu vou lembrar de quem? Vai lembrar do Miguel Oliveira. Massinho é Massinho, Miguel Oliveira é Miguel Oliveira. Renan Lopes, ele se espelha no pastor Marco Feliciano, no pastor Abílio Santana. Mas não parece. Então, mas... o Renan Lopes parece mais o Elson. O Elcio de Assis. O Elcio de Assis. Eu já acho ele já com a própria identidade. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens. Desculpa, tá? Senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Ei, eu tô falando off the king, é pra mim, não é pra você não. Mas o que profetiza edifica quem? Por que grava vídeo do povo revelando? Por que chama a pessoa à frente? Porque a profecia edifica quem? Quem que edifica a profecia? A igreja. As pessoas tendenciosas, má tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. Pegou aquela parte do King, que era que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as pessoas não estão entendendo. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, não é línguas estranhas. Mas gente. ele falou agora que é a língua estranha, ele fala assim, dele então com fala Deus. pra mim mesmo. Isso Que é não, dele não, com Deus. mas ele acabou de falar isso. isso. É um mistério depois, mas isso aqui é um idioma, gente. Irmão, The mas King, deixa eu falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, Quem mas que é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse que é The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra no cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que acabou. Negócio de The King, The Power. Irmão, mas é o que legal. tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar Mahá. E o que fere o seio na igreja por causa disso, irmão? Aí o que o povo a mesma idiotice da pergunta do Off the King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no meu vídeo não. É a mesma idiotice, irmão. Quanta gente não foi curada pelo câncer? Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, pode usar o meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através ouvindo os louvores, que é por aqui, irmão, ó. Quando é por não aqui. Tinha TV, a cura acontece do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus?